Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quentíssima terça-feira, 27 de abril de 2021. Brasília está pegando fogo, chamem os bombeiros, parem o mundo que eu quero descer, diria Raul Seixas. Tudo porque uma fala de pouco mais de 3, 4 segundos do presidente Bolsonaro ontem à noite, voltando para casa, causou espécie na esquerda e na direita canhota, mas também porque uma liminar derrubou Renan Calheiros da relatoria da CPI. Acontece que Renan Calheiros deu chilique e parece que nos bastidores Pacheco andou dizendo que não acatará a ordem judicial. Bem, vamos começar por essas notícias. A Justiça Federal de Brasília determinou ontem, segunda-feira, que o senador Renan Calheiros não poderá ser relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, que está marcada para ser instalada hoje, terça-feira, no Senado Federal. A Justiça acolheu uma ação popular ajuizada pela deputada Carla Zambelli. Na decisão assinada pelo juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, o magistrado acolheu os argumentos apresentados por Zambelli de que Renan não poderia ser o relator pelo fato de ser pai do governador de Alagoas, o Renanzinho. A parlamentar anunciou a decisão da Justiça por meio de uma rede social na noite de segunda-feira, onde afirmava que sua ação, que pedia a suspensão do nome de Renan Calheiros da votação que decidirá a relatoria da CPI da Covid, foi atendida pela 2ª Vara Federal de Brasília. Já no chilique do Renan, abre aspas, a decisão é uma interferência indevida que subtrai a liberdade de atuação do Senado. Medida orquestrada, claro, pelo governo Jair Bolsonaro e antecipada por seu filho. A CPI é investigação constitucional do Poder Legislativo e não uma atividade jurisdicional, disse Renan Calheiros, no melhor estilo Renan Calheiros. O senador também chamou a medida de esdrúxula e questionou o motivo de tanto medo por parte do governo. Ora. Nada tem a ver com justiça de primeira instância. Não há precedente na história do Brasil de medida tão esdrúxula como essa. Estamos entrando com recurso e pergunto por que tanto medo? Indagou novamente Renan Calheiros, no melhor estilo Renan Calheiros. Pois é, ele falou que não há medida tão esdrúxula como essa. Não, de fato, no Brasil tem muita coisa esdrúxula que não encontra parâmetros no mundo. Pelo menos não no mundo civilizado. Como, por exemplo, Renan estar aí, lépido e faceiro, com pilhas de processos lá no STF e querendo ser o relator da CPI, cujo um dos investigados pode ser o seu filho. De fato, é esdrúxulo e não há parâmetros. Agora, temos que aguardar aí a decisão do Pacheco. Ele tem que acatar uma ordem judicial. Ordem judicial se cumpre, mas parece que alguém ouviu lá nos corredores do Senado que o Pacheco diz que não vai acatar a ordem judicial. E aí como fica? Quando Bolsonaro, por exemplo, indicou ramagem para a Polícia Federal, lembram? Houve também uma decisão lá do STF anulando a indicação de Bolsonaro. E ele acatou, era uma ordem judicial. Vamos ter que rever todos esses processos, todos esses que ficaram para trás e foram respeitados. Bem, aí sim pode-se dizer, entramos realmente num estado sem direito, por assim dizer, o estado da insegurança jurídica total, mas não chegará nesse ponto. Bem, agora vamos à fala de Bolsonaro. Ontem, voltando do expediente do trabalho, Bolsonaro encontrou-se com populares na frente do palácio, como já é tradicional, e no final do encontro, já saindo
disse uma frase curtinha: quem sabe São Paulo acolha o Tarcísio no ano que vem. Ou adote o Tarcísio, não lembro bem, mas foi esse o sentido. Quem sabe Tarcísio seja candidato ao governo de São Paulo e seja acolhido pela população do estado de São Paulo como seu futuro governador. Foi isso que deixou Bolsonaro nas entrelinhas. Temor e terror quando a notícia foi publicada por parte de muitos, principalmente da direita canhota. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Existe hoje no Brasil duas direitas, uma direita e outra canhota. A direita é liderada por Jair Bolsonaro e existe na prática, na realidade, no mundo real. A outra, a direita canhota, é liderada por Olavo de Carvalho, lá da Virgínia, cujo testa de ferro no Brasil, se é que podemos dizer assim, é o terça livre de Alan dos Santos. Bem, esta direita canhota é basicamente virtual, vive no mundo das ideias ou das teorias, mas tem a pretensão de tomar o poder. Por quê? Porque Olavo de Carvalho não está satisfeito com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não saiu como deveria ter saído na cabeça de Olavo de Carvalho. Ou seja, Olavo de Carvalho já disse várias vezes que Bolsonaro não tem competência para a batalha cultural, ou seja, não tem competência para derrotar o comunismo. Então é preciso fabricar outro presidente. Olavo não disse isso, não disse com essas palavras, mas tem se colocado na oposição a Bolsonaro. Já explico como tem sido essa oposição. Bem, por que disse que a frase causou terror na esquerda canhota? Porque era sonho da esquerda canhota emplacar agora, em 22, o ex-ministro Weintraub como governador de São Paulo, para depois, em 26, concorrer à presidência, contra, evidentemente, o candidato de Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Dia desses, o irmão de Weintraub disse o seguinte: ninguém lá em cima nos ajuda. Logo depois surgiu de novo a questão das maletas, que foi, segundo Alan dos Santos, novamente trazida à baila por gente do serviço da inteligência, o que foi ontem mesmo desmentido pelo general Heleno, que disse não, isso não é verdade, não existe nada disso. Bem, em terceiro lugar, ontem mesmo, o guru da direita canhota, Olavo de Carvalho, postou no seu Twitter: Bolsonaro é frouxo. E os militares também. Bolsonaro é frouxo. Já tinha dito, em postagem anterior, que nenhum ministro de Bolsonaro estava à altura de lustrar os sapatos, nem de Ernesto Araújo, nem de Weintraub. E tudo isso, enquanto tudo isso acontecia, Bolsonaro quieto, na dele. Só que ontem à noitinha veio o contra-ataque. Quem sabe São Paulo acolhe o Tarcísio, super-ministro Tarcísio, no ano que vem. Isso, evidentemente, liquida com os planos da direita canhota de emplacar um candidato fabricado às pressas, o senhor Weintraub, para, claro, ser a opção da própria esquerda canhota ou da direita canhota para 2026. O que está por trás de tudo isso exatamente? Ora, muito simples. Olavo de Carvalho quer um presidente para chamar de seu. Ele próprio não está disposto a entrar na política, a vir para o Brasil e concorrer ao cargo presidencial numa disputa eleitoral. Quer um corpo para colocar as suas ideias dentro.
E aí quem sobrou? Bem, Ernesto Araújo, que saiu recentemente do ministério, é da turma. Mas também Weintraub, que tem mais apelo popular. Por quê? Porque quando foi ministro, não fez nada para o governo nem para o país, mas jogou muita bravata no ar e nos microfones, e o povo gostou. É claro que ele teve que sair meio corrido do Brasil, mas a sua popularidade já estava garantida. E é então em Weintraub que estava apostando a direita canhota. Faremos um futuro presidente em 2026, para aí, sim, lutarmos contra o comunismo. Bem, o que, repito eu, quer a direita canhota é um presidente absolutamente ligado no controle remoto, acionado lá da Virgínia. Um corpo cuja cabeça tem os pensamentos do próprio Olavo de Carvalho. Só que, como Bolsonaro não é burro, bastou uma frase de 3 segundos para quebrar todo o projeto olaviano de poder. Agora resta saber se Tarcísio de fato concorrerá ao governo de São Paulo. Mas está dado o precedente, onde o que Tarcísio, melhor dizendo, disputar e onde disputar, ele ganha. Mas também, e aí é que entra o precedente, qualquer outro indicado por Bolsonaro poderá sim ser governador a partir de 2022. Bolsonaro pode colocar um governador no Rio, outro em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul, quem sabe em Minas e no Nordeste inteiro, e por aí vai. O que daria a Bolsonaro uma estrutura de poder absolutamente fantástica para os próximos 4 anos, sem falar que ele colocará também mais 2 ministros no Supremo. O homem é um monstro em matéria de política, é um super estadista. E é um estadista no mundo real. À direita canhota caberá, portanto, continuar latindo raivosamente, que é o que tem feito descaradamente a partir dos palavrões, xingamentos e ofensas de Olavo de Carvalho, aos militares, aos ministros e agora ao próprio Bolsonaro, a quem chamou de frouxo. Bem, eu digo tudo isso e alguns torcem o nariz e dizem: professor, não podemos dividir a direita. Cuidado com esses, porque só existe uma direita real no Brasil, que é a de Bolsonaro. E não outra. Não existe direita de Olavo de Carvalho, do Terça Livre, do Weintraub. Todos aqueles que quiseram emplacar os seus candidatos sem conversar antes com Bolsonaro não são da direita real. E foi o que aconteceu com Weintraub. Weintraub foi um trapalhão para Bolsonaro. Ele foi um aloprado, colocou problemas a mais para o governo num momento em que não poderia. E se vocês estão lembrados, na despedida de Weintraub do ministério, Bolsonaro estava muito, mas muito chateado. Quase nem conseguiu abraçar o ex-ministro. Pois é. Então, esse negócio de dividir a direita é ilusão. Só existe uma direita e é Bolsonaro. Quem quis dividi-la são esses que agora tentam emplacar um candidato mágico, tirado de uma cartola de um mágico de uma hora para outra, como Weintraub, por exemplo, que a rigor nunca fez nada, mas está aí, como um ídolo da direita canhota. Então abramos o olho, porque aqui ninguém quer dividir a direita, estamos todos com Bolsonaro, e assim seguiremos. Até 2022 e depois até 2026 e depois votando naquele que certamente sairá do governo paulista. 2026 pode ser a vez de Tarcísio, sim, que provavelmente fará um excelente governo em São Paulo. Por enquanto é isso.
Depois nós volta.